E como eu disse, eu tenho uma honra tremenda de chamar esse homem querido, meu amigo. Eu não sei nem quais as qualificações eu posso dar ao pastor Valmir Cohen, qual eu chamo aqui nessa hora, e quero os seus aplausos ao Senhor pela vida do nosso pastor. Ok? Por favor, meu pastor. Pastor Valmir Cohen é um homem do nosso coração, um homem que com certeza tem muito a nos dar, é praticamente o fundador da Igreja de Nova Vida, e várias coisas que a gente pode aqui enumerar, né? Mas um querido, o qual nós temos o prazer de apresentar, e que você ouça a palavra de Deus, que com certeza abençoará o seu coração. Pastor. Eu vou falar... Fica para mim, por favor. Eu vou falar só umas palavrinhas. Pastor, fica aqui, pastor Valmir, já fica em posição. Pastor Valmir fez parte da minha formação espiritual, né? Eu queria deixar isso aqui registrado. 4 homens fizeram parte dessa formação. O senhor é o segundo que vem pregar aqui, é uma honra para mim isso. Foi o bispo Roberto, bispo Tito, que veio pregar aqui, o senhor e o bispo Leonardo. Então, eu assistia a todos os 4 cultos, né? E eu gostava muito. E como eu sempre digo, cada um tinha um estilo diferente, eu gostava muito disso. E a gente tem tido esse privilégio, né? Por exemplo, homens como o pastor Edson, né? Totalmente diferente de todo mundo, ele deu cambalhota aqui, é bom quando ele não pode responder, que ele não vai ganhar o microfone hoje. Mas cada um trouxe, né, algo especial e o Senhor, eu tenho certeza, vai nos abençoar. Mais uma vez, essa noite. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor para todos, que a graça, o amor de Deus esteja no coração de todos. Eu quero dizer da minha satisfação por aceitar aqui o convite do pastor Vanderlei, encontrar aqui o Timóteo, conhecer lá do conselho, né, o pastor Edson, e assim nós, como é que eu vou dizer? Renovarmos, ou reatarmos, ou cultivarmos uma amizade no Senhor. Glória a Deus. Eu conheci ali o pastor Timóteo, lá da Pavuna, né? Dali, mais ou menos dali para frente. O Vanderlei, da juventude lá de Botafogo, e pastor Edson, recentemente, mais daqui do Conselho. Glória a Deus. Quero parabenizar a igreja aqui na Barra da Tijuca, que está fazendo 10 anos. A igreja aqui neste lugar. Parabéns. Eu estava perguntando como é que a rua é silenciosa, quieta, né? E, no entanto, uma igreja nasce numa rua dessa. Geralmente as pessoas pensam em colocar a igreja em rua de movimento e tal, com carros e tal. E, no entanto, aqui o Senhor tem confirmado, porque o nosso Deus, ele penetra em todos os lugares, em todos os níveis. Na Rocinha, eu não faço ideia como é que é lá. Eu penso que é uma montanha e a gente tem que subir assim, né? É isso? Mais ou menos. Eu penso... O fato é que o Senhor Jesus tem o seu povo em todas as partes, em todos os lugares. Vamos levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E principalmente pelos 10 anos de existência desta igreja. Vamos dar glória a Deus mais uma vez. Glória a Deus pelos 10 anos. Parabéns aos irmãos, parabéns ao pastor Vanderlei por essa data. Meus irmãos, dependendo do assunto, dependendo do momento, dependendo do evento, né, o pastor sempre pede uma palavra de Deus, que possa abençoar os irmãos, porque quando a gente vem à casa de Deus, há aquele momento de louvor, de adoração, depois tem aquele momento dos anúncios, oportunidade que nós temos de contribuir para a obra do Senhor, e depois vem a palavra, que é o pão, é o alimento que nos sustenta. Então, eu estava ali cogitando, eu trouxe alguma coisa no meu coração, mas aí a gente sempre depende da direção do Espírito Santo e muitas vezes as coisas se mudam, né? Numa festa de aniversário, por exemplo, em outras circunstâncias, talvez a palavra fosse outra, mas nós vamos aqui, dentro de instantes, realizar uma celebração. Para mim, batismo é uma celebração, é uma vitória
do reino de Deus contra o reino das trevas. O diabo está perdendo gente hoje. O nome do Senhor está sendo glorificado hoje, porque pessoas estão marcando a sua vida espiritual por meio do batismo. Então eu queria meditar um pouco com os meus irmãos sobre o batismo nas águas. O que é o batismo, por que o batismo, como se faz o batismo, quais são os resultados do batismo. Vamos falar um pouco sobre batismo nas águas. E eu vou logo aqui me permitir fazer um acerto aqui com os meus irmãos, porque eu notei pela leitura da abertura do culto que foi feita, que há uma diferença da tradução usada aqui para a minha tradução. Eu ainda sou da velha guarda, que eu utilizo a Almeida atualizada, né? E aqui parece que é a nova versão internacional. Então, eu vou fazer o seguinte, os irmãos vão me permitir eu ficar aqui com a versão atualizada e vocês, pelas suas Bíblias, vão conferindo o que nós estivermos falando aqui. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Vamos ler aqui a grande comissão, a ordem do Senhor Jesus para que as pessoas fossem batizadas. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Assim diz a palavra. Glória a Deus. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Este é o primeiro texto que nós vamos ler esta noite. Há um segundo texto para daqui a pouco. Mas aqui nós encontramos o Senhor Jesus dando esta ordem aos discípulos. É o que nós estamos continuando até os dias de hoje, né? A igreja está continuando a cumprir essa ordem do Senhor Jesus. Fazei discípulos de todas as nações. Então, nós estamos juntando pessoas para orientar essas pessoas a seguirem o Evangelho, a fazerem a vontade de Deus, a transformarem as suas vidas conforme a vontade de Deus. E então, para marcar o discipulado, para marcar a conversão, então Jesus ordena também, não só fazer discípulos, mas batizá-los. Então ele diz, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ainda acrescenta, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E depois há essa frase bonita aqui, essa expressão maravilhosa do Senhor Jesus, dizendo que Ele está conosco até a consumação do século. Então ele diz aqui, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos em primeiro lugar esta ordem do batismo. Vem agora uma pergunta. Olhe só, veja bem, se a nossa salvação é pela fé, quantos creem nisto? Amém? A nossa salvação é pela fé. Amém? Amém? E a pessoa, para expressar essa fé, precisa se arrepender. Então diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Muito bem, se a salvação é pela fé e pelo arrependimento, por que a pessoa precisa se batizar? Boa pergunta, né? Por que precisa se batizar se a salvação é pela fé, se a salvação é mediante o arrependimento? Para que o batismo? Então, é o que eu quero mostrar para os meus irmãos nesta noite. Porque o batismo é um complemento
importante, sem o qual eu poderia dizer, principalmente para os que estão vivos, a salvação estaria comprometida. Nós precisamos ser batizados. É verdade que quando a pessoa está para morrer, não precisa se batizar, já vai morrer, né? Por exemplo, o ladrão que estava ao lado direito da cruz de Jesus, ele estava ali prestes a morrer. Diz a palavra que o ladrão que estava do outro lado criticava, dizia para Jesus: se tu és o Filho de Deus, então por que tu não sais da cruz e não tira nós da cruz? Aí o outro disse: cala a boca, nós estamos aqui porque nós praticamos o mal. Agora, este aí nenhum mal fez. E volta-se para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que foi que Jesus disse? Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então, quando a pessoa está para morrer, não precisa se batizar. Mas, se vai viver neste mundo, precisa se batizar. O batismo é algo que se opera na vida da pessoa de uma forma muito especial. Então, justamente é o que eu quero lhes mostrar agora. Por que que nós temos que nos batizar? Para que serve o batismo? Então, o apóstolo Paulo explica isso. Vem aqui comigo para a carta aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, no capítulo 6, ele diz assim, a partir do versículo 3. Romanos 6, de 3 em diante. Olha o que diz aqui o apóstolo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Vamos parar até aqui. Então, nós observamos aqui algumas palavras chaves. Ele diz assim, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Lá na frente, ele diz, versículo 6, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Olha, você vai pegar esse texto aqui, em casa, com mais vagar, vai ler e você vai entender o sentido destas palavras. Mas eu vou aqui resumir o que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Ele quer dizer o seguinte, que o crente, o verdadeiro crente, a pessoa salva por Jesus, nascida de novo pela fé, é aquela pessoa que acompanha Jesus Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Uma pergunta, Jesus não morreu? Morreu. Ele não foi sepultado? Foi sepultado. Ele não ressuscitou? Ressuscitou. Então a mesma coisa nós temos que morrer, nós temos que ser sepultados e nós temos que ressuscitar. Amém. Glória a Deus. Você pergunta, e quando é que eu morro? Como é que a gente morre? Como é que a gente morre com Cristo? Não, de jeito nenhum. Quando é que a gente morre com Cristo? Irmãos, a gente morre, porque ele diz aqui, né? Diz aqui o versículo, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Quando é que isso acontece? Quando é que nós acompanhamos Jesus na sua morte? É quando nós nos convertemos. Quando você se converte ao Senhor, você está morrendo. Pelo seguinte, Jesus diz assim, quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando a pessoa se renuncia a si mesmo, quando a pessoa se nega a si mesmo, isso equivale à morte. Né? Isso equivale à morte. Então, até aquele dia, a pessoa manda na sua vida. A partir daquele dia para frente, é Jesus que manda. Então, a pessoa já não mais se governa. A pessoa morre para si mesma, morre para o mundo e vive para Deus. Então, essa morte, quando você levanta a mão e diz, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, daquele dia em diante, você não vai fazer mais a sua vontade, você vai renunciar à sua vontade e vai começar a fazer a vontade de Deus. Então, isso precisa acontecer, é o arrependimento. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, quando a pessoa propõe mudar de vida, a pessoa se nega a si mesmo, diz para Deus, Senhor, Tu és quem vais mandar na minha vida a partir de hoje. Eu já não mais me pertenço, eu pertenço ao Senhor. Então, essa renúncia, a autonegação é a nossa morte. Então, por isso que nós não batizamos quem não é convertido. Tem uma frase aí que é de domínio público, que o batismo é que faz a pessoa ser cristão. Errado, não é não. O que faz a pessoa ser um cristão é o arrependimento. É a pessoa se arrepender dos seus pecados, a pessoa reconhecer Jesus como Salvador, é a pessoa aceitar Jesus e se colocar debaixo do senhorio de Cristo. Então, isso é que faz a pessoa ser um cristão. O batismo é depois. Por isso que Paulo diz aqui, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Só que antes de ser sepultado, tem que morrer. Jesus primeiro morreu. Tem uma coisa engraçada que aconteceu em Brasília. Eu era pastor lá, na Nova Vida lá de Brasília, e tínhamos um irmão lá, um senhor, que estava nos cultos. Semana após semana, mês após mês, e levou 2 anos, ele na igreja, o tempo todo, e nunca o homem se decidia a se batizar. Aí, um dia eu falei com ele, eu digo, meu irmão, olha, o senhor está conosco aqui, o senhor nunca se decidiu a se batizar, eu não quero pressioná-lo, mas só perguntar, você, como é? Como você não se decide? Aí ele pegou e disse para mim, sabe o quê? Ele disse, pastor, eu ainda não morri. Eu disse, certo. Eu digo, bom, então vamos fazer o seguinte, nós vamos ajudar a te matar. Agora, meus irmãos, estamos rindo, mas na verdade é isso. Eu estou partindo do pressuposto que todos vocês que vão se batizar nesta noite, vocês que vão ser sepultados com Cristo, hoje à noite já morreram. Já morreram. Então, nós vamos sepultar o seu velho homem, a sua velha natureza, e vocês vão se levantar das águas como novas criaturas. Então, vamos lá. Então, Jesus morreu, nós morremos. Jesus foi sepultado, nós também somos sepultados. A pergunta óbvia. E a gente é sepultado como que a gente é sepultado? Pelo batismo. Pelo batismo. Então, você é mergulhado nas águas, corpo inteiro, pelo pastor, mergulhado, e você se levanta, né? Esse ato de mergulhar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem 2 coisas aqui que acontecem, sabe, meus irmãos? Primeiro, se você é mergulhado nas águas sem ser convertido, sem ser uma pessoa transformada, sem ser uma pessoa salva, nascida de novo, se você não se converteu e é mergulhado nas águas, um pastor na brincadeira diz que entra na água um pecador enxuto e sai um pecador molhado. Não aconteceu nada. Então você, para que esse batismo seja verdadeiro na sua vida, você tem que ser uma pessoa convertida. Amém. Ao Senhor Jesus. Tem que ser uma pessoa decidida, você tem que morrer com Cristo, tem que se arrepender dos seus pecados, propor no coração viver uma vida nova, uma nova vida, daí o nome da nossa igreja, da nova vida na presença do Senhor.
Essa é a primeira implicação. E a segunda implicação é que esse batismo também não é de qualquer maneira. Esse batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor invoca o nome da Santíssima Trindade. Então, essas duas coisas são fundamentais para que o batismo seja válido, para que o batismo funcione na sua vida. Você ser uma pessoa convertida e o pastor invocar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, agora, vamos lá. Está fácil entender. Jesus morreu, nós morremos. Jesus foi sepultado, nós também somos sepultados nas águas do batismo, mergulhando o corpo inteiro. Eu quero fazer mais trazer mais um aspecto aqui para a nossa consideração. Por exemplo, a gente ouve falar que há igrejas que batizam de outras formas. Aspersão, ablução, não sei se você já ouviu falar. A aspersão é pôr um pouquinho d'água na cabeça. E a ablução é jogar água, jogar água sobre a pessoa. No entanto, nós optamos pela fórmula bíblica. Primeiro, que não se sepulta jogando um pouco de terra na cabeça da pessoa. A gente tem que botar a pessoa debaixo da terra. Então, por isso que se mergulha como uma figura do sepultamento, que é um sepultamento. A gente morre, é sepultado e ressuscita. Quando você se levanta das águas, você está se ressuscitando com Cristo. Né? Muito bem. Então, é assim. Depois é uma outra coisa. Além dessa figura propriamente dita, eu quero dizer aos meus irmãos que a palavra batismo vem de uma raiz grega, porque você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, no grego, a palavra é baptizein. Baptizein, que quer dizer imergir, mergulhar. Quando você lê na Bíblia, assim, por exemplo, João Batista, quer dizer João que mergulhava as pessoas. Né? João, o mergulhador, quer dizer, João que mergulha, João Batista. Quando fala em batismo, quer dizer mergulhar nas águas. Interessante que essa coisa é tão forte que essas igrejas que batizam, algumas igrejas evangélicas mesmo, que batizam por aspersão, esse pessoal, quando vai a Israel, chega lá no Rio Jordão, todo mundo quer mergulhar. Porque batismo é mergulho. E até tem um lugar lá onde João Batista batizava, que os turistas que vão lá, eu estive, eu não fui batizado. Mas é que esse batismo no Jordão, ali, não é um batismo espiritual. Aquilo é um simbolismo, é uma emoção que a gente satisfaz. Eu até podia pedir vamos nós a Israel, diga, Wanderlei, me batiza aqui e tal, só pelo prazer de mergulhar no Rio Jordão. Não é para nada espiritual, é um batismo meramente simbólico. Né? Pois bem, mas o que eu quero só dizer é que o sentido de mergulhar, imergir, é tão latente que todos que vão lá a Israel mergulham, católicos. Eu não vi falar de padres lá mergulhando as pessoas, mas não vou me admirar o dia que correr essa notícia. O fato é que a palavra batismo quer dizer mergulho, imergir na água o corpo inteiro. E no caso do batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu queria lhes dar esta palavra esta noite a respeito do que nós vamos presenciar aqui. Estes meus irmãos que vão ser mergulhados nas águas, eles espiritualmente estão mortos. Mortos para o mundo. Mortos para o pecado. Aleluia! Já se decidiram por Jesus. A vida velha passou, as coisas velhas passaram. Tudo agora vai se fazer novo. E eles vão deixar embaixo das águas o seu passado. A velha natureza, o velho homem vai ficar lá espiritualmente. E vão se levantar das águas como novas criaturas em Cristo Jesus. E eu queria terminar essa meditação, já começando a terminar. Eu quero
terminar agora dizendo para os meus irmãos como é que vocês vão viver daqui para frente. Como é que vão viver daqui para frente? Olha, aqui mesmo, está todo mundo com a Bíblia? Em Romanos, no capítulo 6, olha aqui só, nós encontramos três verbos aqui nesse texto que indicam o que vai acontecer conosco, ou por outra, como é que nós vamos viver daqui para frente. Olha só, o primeiro verbo está aqui, veja, estamos no capítulo 6, né, de Romanos, veja o versículo 11, diz assim: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos parar aqui um instantinho. Versículo 11, olha só. Considerai-vos mortos para o pecado. A partir de hoje você vai se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Você vai dizer, eu passei pelas águas do batismo, eu deixei embaixo daquelas águas o meu passado, eu sou uma nova criatura. Então você vai se considerar. Se o diabo aparecer na tua frente, ou se transfigurar na tua frente um demônio, ou se for uma pessoa que vem querer mexer com você e tal, você vai dizer, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu me considero, eu sou um filho de Deus, porque eu deixei para trás o que tem que ficar para trás. Então, é se considerar, o primeiro verbo é esse, considerai-vos. O segundo verbo está aqui, é obedecer, versículo 12, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu queria conferir aqui, pastor, a nova versão, essa palavra mesmo, considerai-vos. É versículo 11. É considerai-vos. Considerem-se. Pronto, é considerar-se. Pronto, considerai-vos ou considerem-se, a mesma coisa. Quer dizer, é se considerar. O segundo verbo é obedecer. Ali está, versículo 12. De maneira que obedeçais às suas paixões, é isso? Vocês obedeçam, que não... Obedecer. Obedeçam aos seus desejos. Pronto, obedeçam. É a mesma coisa. Que obedeçais ou obedeçam. O sentido é assim. A partir de hoje, meus irmãos, vocês vão se considerar servos de Deus. Tá? Considerem-se, porque esse ato aqui, isto aqui não é brincadeira. Isto aqui você é uma pessoa arrependida dos seus pecados. Você já morreu com Cristo. Você vai viver para Deus. Já morreu com Cristo. E você marcou isso se batizando, deixando lá, debaixo das águas, a tua velha natureza, o que ficou para trás. Então você pode se considerar um servo de Deus. Outra coisa é o verbo obedecer. Aí você já não vai mais obedecer o pecado, obedecer às paixões carnais, mas você vai obedecer aos ditames do Espírito Santo. Você vai obedecer à vontade de Deus. Amém? Então é assim. Primeiro é se oferecer, é se considerar. Aí, segundo, o verbo é obedecer. E o terceiro é oferecer-se. Ofereçam-se, diz aqui, versículo 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Exatamente, você foi sepultado e você agora ressuscitou com Cristo dentre os mortos, pela fé, através das águas do batismo. Então você ressuscita com Cristo. Então você se oferece a Deus. Você nunca mais vai oferecer o seu corpo ao pecado. Você nunca mais vai oferecer a sua vida às obras malignas. Nunca mais você vai oferecer a sua vida para o passado. O passado passou. A partir de hoje, vocês são novas criaturas. A partir de hoje, vocês vão se oferecer a Deus
como diz aqui o texto, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E ainda Paulo fala uma coisa linda aqui, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Glória a Deus. O pecado não terá domínio sobre nós. Glória a Deus. Então, meus irmãos, estão vendo que o batismo não é um banho ritual, não é uma cerimônia religiosa. O batismo é um ato espiritual. O bispo Roberto, quando pregou essa faceta do Evangelho, ele foi incompreendido. Até alguns pastores não entenderam direito o que é que o bispo Roberto, que é o fundador da Igreja da Nova Vida, estava ensinando. Mas ele simplesmente ensinou o que Paulo estava ensinando. Ele simplesmente enfatizou o que Paulo estava enfatizando. Portanto, eu tenho o orgulho, tenho a satisfação de esta noite repetir, né? Trazer ao conhecimento dos meus irmãos, que são relativamente novos em termos de nova vida, né? E muitos aqui novos em termos de evangelho mesmo. Então, trazer para vocês o suprassumo do evangelho. Isto aqui, meus irmãos, é a pérola do evangelho a respeito do batismo. Portanto, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quando você vir um irmão ser mergulhado ali, dê glória a Deus, porque mais um que deixa para trás o que tem que ficar para trás, e a partir de hoje se considera, né, obedece, se oferece a Deus como uma nova criatura para servir ao Senhor. Puxa vida, eu estou alegre essa noite. Estou alegre. Pode levantar a mão para o céu, meus irmãos, dá glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Um aplauso ao Senhor, aleluia, porque Ele é digno. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe os meus irmãos. Que as duas igrejas, porque tem candidatos das duas igrejas, que as duas igrejas, daqui a 2 meses, tenham mais um grupo para batizar. Pastores, ganhem almas. Ganhem gente, vamos esvaziar o inferno, vamos tirar as pessoas do desconhecimento. Eu não vou usar aqui a palavra ignorância, que a palavra ignorância ofende, né? Então não é que é questão de a pessoa ser ignorante, é que a pessoa não sabe. Então, não sabe, né? Não é questão você é ignorante, né? Ignorante, não sabe. Então, vamos esclarecer as pessoas. Vamos dizer para as pessoas, olha, gente, religião não salva, igreja não salva, você que está ali, está acolá, nada disso salva. Quem salva é Jesus. Então, aceita Jesus, te converte a Jesus, abre o teu coração para Jesus, propõe no coração servir a Jesus de verdade, procure fazer essas coisas que nós estamos propondo aqui, e então a felicidade estará sempre na nossa porta. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu queria orar com todo mundo aqui. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Haverá alguém esta noite aqui que gostaria de fazer a sua decisão por Jesus? Você disse, olha, eu quero aceitar Jesus. Jesus é o único caminho, não tem outro caminho, é esse, eu quero me converter hoje à noite. Nós vamos orar por você. Haverá alguém aqui, eu não conheço as pessoas, mas haverá alguém, pode dar um sinalzinho assim, levanta a mão, faz assim para mim. Haverá alguém, a gente vai orar inclusive por você agora, pedir a Deus pela sua salvação, que o Senhor perdoe os teus pecados e você possa viver mesmo uma vida nova, uma nova vida na presença do Senhor. Amém? Vamos então orar ao nosso Deus? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, glorificado e exaltado seja o teu nome para todo sempre. A ti, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por este ato que vai ser celebrado hoje à noite, este ato espiritual que se chama o batismo nas águas, quando as pessoas vão imergir nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixando debaixo das águas o seu passado, a velha natureza, o homem velho que morreu com Cristo e que agora, ó Pai, se renova e vão se levantar das águas como novas criaturas em Cristo Jesus. Pai,
Louvado seja o teu nome por esta noite. Ser glorificado nesta noite, Senhor. Agrada-te de nós, alegra-te, Senhor, com estas duas igrejas que estão juntas, celebrando este ato, e vem derramar sobre nós também o teu Espírito Santo. Ó Pai, quem dera que hoje à noite ainda, tu batizasses com o Espírito Santo alguns destes irmãos. Ó Pai, quem dera que hoje à noite ainda tenhamos um tempo para que o Espírito Santo possa se mover no nosso meio. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Louvado seja o teu nome por tudo. Nós te exaltamos, meu Deus. Nós te glorificamos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.